Bíblia Nova Vulgata, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10. Jesus chamou a si os 12 discípulos e lhes deu poder sobre os espíritos impuros para expulsá-los e para curar toda doença e toda enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. A estes 12, Jesus enviou, dando-lhes estas ordens: Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide e anunciai, dizendo: O reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem moedas em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador é digno de seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, informai-vos de quem nele é digno, e ali permanecei até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a, e, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, a terra de Sodoma e Gomorra terá sorte mais tolerável do que aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Sereis levados diante de governadores e reis por causa de mim, como testemunho para eles e para as nações. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que ou como deveis falar. Naquele momento vos será concedido o que deveis dizer. Pois não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não percorrereis todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Não os temais, portanto. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo nas trevas, dizei-o à luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo na jina. Não se vendem 2 pardais por uma pequena moeda, e, no entanto, nenhum deles cai por terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos estão todos contados. Estão todos contados. Não temais, portanto, vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim separar o filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, encontrá-la.
Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em nome de profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo em nome de justo, receberá a recompensa de justo. E todo aquele que der a um destes pequeninos apenas um copo de água fria, em nome de discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Comentário patrístico selecionado, São Judas, cerca de 347, obra. Homilias sobre o Evangelho de São Mateus, homilias 32 a 35, open quote. São João Crisóstomo, cujo nome significa boca de ouro, foi bispo de Constantinopla e é considerado um dos maiores intérpretes bíblicos da patrística grega. Suas homilias eram catequeses vivas, pronunciadas ao povo, unindo rigor doutrinal, exegese espiritual e aplicação concreta à vida cristã. Close quote. Por que São João Crisóstomo é o comentarista mais representativo de Mateus 10? Mateus capítulo 10 é conhecido na tradição como o discurso missionário. São João Crisóstomo oferece aqui uma leitura orgânica e unificada do capítulo, mostrando que Cristo forma interiormente os apóstolos antes de enviá-los. A missão é inseparável da pobreza, da perseguição e da confiança em Deus. O sofrimento não é um acidente da missão, mas parte constitutiva do seguimento de Cristo. Nenhum outro padre da Igreja desenvolve este capítulo com tamanha coerência espiritual e pastoral. Núcleo do comentário patrístico. 1. O poder dado aos apóstolos. Dedit illis potestatem spiritum immundorum. São João Crisóstomo observa que Cristo não envia os apóstolos vazios, mas, open quote, primeiro concede o poder, depois impõe o mandato, para que aprendam que a força da missão não procede deles, mas daquele que os envia. Close quote. Homilia 32 sobre Mateus, sentido espiritual. O poder de expulsar demônios e curar doenças é sinal de que o reino já chegou. Não se trata de prestígio pessoal, mas de autoridade recebida por participação. A missão cristã nasce sempre da graça, nunca da iniciativa humana. 2. A proibição de ir aos gentios e samaritanos. Crisóstomo esclarece que esta ordem não é exclusão definitiva, mas pedagogia divina. Open quote. Cristo começa por Israel, para que ninguém diga que a incredulidade dos judeus foi causada pelo fato de os gentios terem sido chamados primeiro. Close quote. Homilia 33 sobre Mateus. Sentido teológico. A missão segue uma ordem histórica, não um limite dogmático. Israel é o primeiro destinatário por causa das promessas. Os gentios serão incluídos depois, com maior clareza e universalidade. 3. A pobreza apostólica. Gratis accepistis, gratis deiti. Este ponto é central para Crisóstomo. Ele afirma, open quote, nada torna o pregador tão digno de fé quanto o desprezo pelas riquezas. Close quote. Homilia 33. Chave espiritual. A pobreza não é mero ascetismo, mas testemunho visível de que o evangelho não é mercadoria. O missionário vive da providência para ensinar com a própria vida que Deus é fiel. 4. As perseguições e o testemunho diante dos poderosos. Quando Cristo anuncia prisões, flagelações e tribunais, Crisóstomo observa algo decisivo. Open quote. Ele não promete livrá-los das tribulações, mas promete estar neles. Close quote. Homilia 30 e Teologia do Martírio. O sofrimento torna-se lugar de revelação. Não é o apóstolo que fala, mas o Espírito do Pai, manifestando que a missão é obra trinitária. 5. Não vim trazer a paz, mas a espada. Aqui Crisóstomo afasta qualquer leitura violenta. Open quote. Chama a espada a separação que a verdade produz, não a guerra, mas ao corte espiritual entre o erro e a fé. Close quote. Homilia 35, interpretação espiritual. Cristo não destrói a paz, mas purifica os vínculos. Quando a fé entra numa casa, ela revela divisões ocultas, não por ódio, mas por fidelidade à verdade. 6. Tomar a cruz e perder a própria vida. Para Crisóstomo, este é o ápice do discurso. Open quote. Não disse apenas suporta, mas toma a tua cruz, mostrando que o sofrimento deve ser abraçado com prontidão. Close quote. Homilia 35. Síntese espiritual. Perder a vida por Cristo não é aniquilamento, mas troca santa. Abandona-se o que é passageiro para receber o que é eterno. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual.
que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.